Bom dia a todos, todos me escutam bem? Esta época da tecnologia, né, a gente falando, mas parece que estamos em silêncio. Então eu sou Lamartine Moreira, sou engenheiro civil, agrícola e de segurança do trabalho, sou o anfitrião desse evento maravilhoso, presidente do CREA Goiás. Pós-graduado em engenharia diagnóstica, termografista internacional nível 1, bacharel em Direito. Atuo profissionalmente em engenharia diagnóstica, avaliação de imóveis urbanos e rurais, laudos técnicos, assistência técnica em processos judiciais e extrajudiciais e perícias judiciais. Também atuo como engenheiro na construção de edificações verticais e de estradas de rodagem. Fui diretor da Associação Goiana dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, AGEST, no mandato de 2009 a 2011, presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia IBAP Goiás, biênios 2016-17 e 18 e 19. Fui conselheiro pelo CREA Goiás de 2017 a 2019 e em 2020 me afastei para concorrer ao pleito e fui eleito como presidente para o triênio 2021 e 2023. Então, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Vou falar agora do nosso amigo Amarílio da Silva Matos, engenheiro químico com pós-graduação em avaliações e perícias de engenharia, administrador de empresas com MBA, presidente do IBAP Nacional do Brasil, perito e avaliador do Appraisal Institute, curso de Appraisal Basic Principles 2009, atuante na área de Química e Petroquímica, sócio da GBT Global Business Partners, palestrante de Ética e Compliance, 2 trabalhos premiados no 19º COBREAP em 2017, sobre incêndio e unidades de saúde UTI e outros sobre contaminação dos solos por combustível. Uma salva de palmas. Nossa próxima palestrante é a Andréia Cristina Köppel Monhoz Soares. Formação: engenheira civil na FAAP, Fundação Álvares Armando Penteado, São Paulo, turma de 1997. Mestrado na Universidade Politécnica de Valência, Master em Engenharia de la Transición y Vibración, FES 2021. Jurisperita com atividades iniciadas em 1996. Engenheira da Tecnosan Engenharia SA, participando dos seguintes projetos, de 1998 a 1999. Assistente técnico da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, convênio PAJ-CREA São Paulo 2011. Diretora de eventos do IBAP São Paulo, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias e Avaliações 2012 a 2017, membro da comissão da CAJUFA do prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes em 2012, vice-coordenadora da Câmara de Inspeção Predial do IBAP São Paulo 2016 a 2019, membro do Conselho Municipal de Valores Imobiliários representando o IBAP São Paulo, Planta Genérica de Valores 2017 a 2022. Ok. Atua na parte de avaliações e perícias. Por favor, Andréia. O nosso próximo palestrante é Clemenço Chiab Saliba Júnior, graduado em Engenharia Civil pela UFMG 1998, mestrado em Engenharia Mecânica, pós-graduado em Engenharia de Avaliações e Perícias de Engenharia, pós-graduado em Engenharia Econômica, certificado na Programação de Negócios da Universidade de Harvard, Estados Unidos, perito ou assistente técnico atuante há 34 anos no Judiciário, em arbitragem e particulares, presidente do Conselho do IBAP Nacional, coordenador do curso de pós-graduação Master em Avaliações e Perícias de Engenharia da PUC Minas. Por favor, uma salva de palmas.
Pessoal, então, para início do nosso debate aqui, do nosso painel, o Amarílio fará suas explicações. Assim que a moderadora Andréia Brandani chegar, a gente passa a palavra a ela. Não vai funcionar. Tá ouvindo bem lá? Então, pessoal, desculpem, eu não sabia que esse microfone chegava até o aparelhinho de vocês. Então, essa tentativa aqui foi de engessar o Amarílio apresentador. Porque se você amarrar as minhas mãos e as minhas pernas, eu não vou conseguir fazer a apresentação. Além de, eu também vou ter que dar uma pescada no slide, que ele já pode colocar. Já está aqui, não é? Então essa é a nossa apresentação, tá? E nós vamos falar de ESG no mercado de trabalho, nosso mercado da categoria engenheiros e agrônomos. A sustentabilidade no mercado de trabalho, eu estou citando alguns itens que nós vamos conversar hoje: o efeito estufa, o mercado de crédito de carbono, regulamentação e tratados, ESG, compliance e mercado de trabalho. Lembrem-se que o nosso SOEA lida exatamente com isso, sustentabilidade e responsabilidade social, além de inovação. Essa sigla, muito conhecida, surge em 2014 na ONU, mas ela deveria começar com a letra G. Por quê? Tudo começa por cima. É de cima para baixo que as organizações funcionam. Se a direção de uma organização pública ou privada não o desejar, ela não vai acontecer. Então, toda a responsabilidade social, sustentabilidade, ela vai depender da governança. E essa revolução começou há 200 anos atrás, onde se visava o lucro e o benefício da empresa. A Revolução Industrial, vocês lembram, né? Na Inglaterra, as máquinas a vapor e o trabalho de 12 horas por dia de homens, mulheres e crianças. E existem livros que descrevem essa fase muito difícil de como começou o mercado, a Revolução Industrial. E agora, esse capitalismo, que foi iniciado há 200 anos atrás, ele passou a ter uma consciência de sustentabilidade e de preservação. Preservação do nosso planeta, e toda essa revolução trouxe o quê? O conforto para o ser humano. Ninguém hoje consegue se ver há 200 anos atrás com as normas e as dificuldades de higiene e de conforto que nós não tínhamos naquela época. Então, um programa de compliance ou de ESG, ele sempre será top-down dentro de qualquer estrutura. O efeito estufa, na realidade, ele é um efeito natural. A Terra, ela tem uma preservação da temperatura para permitir a vida nela. Então, sem o Sol, isso daqui seria a idade do gelo. Então, quando a gente fala do efeito estufa, é uma coisa natural. Uma boa parte dos raios solares penetram a atmosfera e outra grande parte desses raios solares saem da atmosfera. O que esses gases estão sendo gerados pelo nosso desenvolvimento da Revolução Industrial, ele na realidade está impedindo que alguns desses raios que sejam refletidos de volta para o espaço, vamos dizer assim, ele bate nessa atmosfera que está sendo construída por esses gases de efeito estufa, e aí eles retornam aquecendo a Terra mais do que deveria. É o que hoje os cientistas vêm monitorando, e desde 1850 que a gente vê uma temperatura dessa estava em torno de, o teor de CO2 na atmosfera em torno de 270 ou algo assim, e hoje já está em 414 ppm. O mundo tenta reduzir
Existem vários reuniões, tratados, né, o ECO 92, Protocolo de Quioto, Acordo de Paris e agora recentemente em Glasgow, na Escócia, onde os países tentam criar parâmetros para mitigar, para evitar o crescimento dessa geração de gases de carbono. Existem também alguns índices criados para medir, né, até o Dow Jones, que é o índice da Bolsa Americana, cria alguns índices desse tipo. E outros também, como a LEED, né, Leadership in Energy e Environmental Design, é da construção civil, onde eu ouvi o meu colega Clemenceau mencionando, Clemenceau, depois você pode colaborar com a gente, que é a área de construção civil, onde ele é energia zero, ele consome a energia gerada por ele, ele recicla a água gerada pelo uso. Então, o aeroporto de Salvador, que foi privatizado, e a Da Vinci é a concessão que ganhou a concessão, ela tem geração de energia solar e ela recicla 100% da água usada no aeroporto. Essas são construções do nível de sustentabilidade que a gente espera para o futuro. O mercado de crédito de carbono, vou pegar isso daqui. O que é que está acontecendo? As empresas que geram uma carga de CO2 ou uma carga de gases de efeito estufa, que são os fluorocarbonos também, que são os famosos freons do ar-condicionado, agora estão criando os gases amigáveis, que não são mais compostos de flúor ou de cloro, e que são agora o gás de refrigeração usado nas máquinas de refrigeração, que traz esse conforto para a gente. Então, tem-se criado metas para redução e remoção. A precificação desse mercado de carbono pode chegar até $100. Tá? Existem 65 companhias globais que começam a negociar isso. Isso já detém 20% dessa geração de CO2 no mundo, já está sendo administrada dessa forma. Vocês sabem que no mundo capitalista, tudo gira em torno de quê? Dinheiro. Esse é o grande exemplo. Então, você troca esses títulos de mercado de carbono por ativos financeiros. Aqui um gráfico mostrando a precificação. Você tem dois tipos de modalidades, os certificados voluntários e os certificados emitidos, né? E as empresas estão começando a gerar alguns desses certificados. A área agronômica, que não é a minha área, vocês viram que eu sou engenheiro químico, mas ela tem hoje um mercado muito grande, porque todos estão mantendo, ou pela nossa legislação, tem que ter uma quantidade X de hectares de área. Não só pela legislação de agrícola que a gente tem no Brasil, mas também por necessidade, porque ela hoje é precificada. Então, se você tem isso e você vende isso no mercado, você agrega crédito de carbono para a sua empresa, para a sua fazenda. Esse é um grande exemplo. Bátria, na Bahia, eu conheço, visitei, conheço muito, é o aterro sanitário, onde ele tem 20 geradores de 1 gigawatt, e ele coleta todo o gás metano gerado pelo aterro, com uma bolsa de plástico em cima de todos esses montes de areia, gramado que vocês estão vendo, e ele é enorme, e você coleta esse metano, e você queima, gerando energia elétrica e colocando na rede, produzindo energia limpa. Esse é um exemplo, né, um certificado da ONU. E vamos falar um pouco de governança. O que é compliance? Compliance nada mais é do que você seguir a regra. Se você tem um contrato e você acordou que você vai fazer isso nesse contrato, você deve cumpri-lo. Nada mais é do que seguir o que está acordado. O slide começa mostrando que compliance vem da época de Adão e Eva. Qual era a única regra que eles tinham naquela época? Uma: não comer a maçã. Então, eles não podiam comer a maçã. E eles não conseguiram seguir aquela regra. O que aconteceu? Foram punidos. Precisamos lembrar dessa frase, pessoal. Punição. Sociedade nunca irá para frente enquanto a impunidade for maior.
Ela não pode ir para frente em nenhuma sociedade. Então, na época de Adão e Eva, e o estatuto do IBAP, por exemplo. Tem as regras que devem ser seguidas, tem o código de ética que tem que ser seguido. Vocês viram um filmezinho do IBAP? Aqui os nossos colegas, somos todos do IBAP. Aqui, claro, né, eu trouxe minha torcida organizada. Meus colegas presidentes de estados estão aqui também presentes. Mas brincadeiras à parte. Por isso que está cheio. Obrigado, Clemens. Já pensou eu estar falando aqui e está vazio? Então, o compliance é nada mais é do que isso. É a lei, os requerimentos, regras, os estándares, a governança, regulação, transparência e políticas. E quando você não o segue, ou se você quebrar uma dessas regras e não for punido, a sociedade começa a perder. E qual é a diferenciação que a gente tem de ética e de moral, né? A ética é a índole, é da natureza, é da pessoa. E a moral são os costumes. Os costumes é da sociedade e da cultura que você vive. Então, a moral nossa é diferente do árabe, das tribos da África ou das tribos da Oceania, porque eles têm uma cultura diferente. Tá? E a ética é uma escolha. A cultura, se você nasceu aqui, você não escolheu nascer aqui. Mas você pode ser uma pessoa ética e a escolha é sua, em sê-lo ético ou não. Então a palavra-chave aqui é convívio, porque você vive em sociedade, você não vive como um eremita numa ilha deserta. E a palavra-chave aqui é escolher, porque é uma escolha sua, ser ético ou não. O compliance é comply to, é uma palavra em inglês, né, que é traduzida a agir de acordo com, estar em conformidade com legislação. Exemplos de corrupção e compliance, né? Sobre vantagens, subornar alguém com presente, e a vantagem indevida é aquela que a pessoa não tem direito, por não atender às normas de legislação. E a simples tentativa ou promessa já constitui um ato de corrupção. Eu não estou aqui como legislador nem como jurista. Eu estou dizendo aqui como tem que ser e deve ser. Já configura um ato de corrupção. E aí vem alguns exemplos: pagar por ação ou omissão de autoridade, que é extorsão, sonegação, pagamento de facilidades, superfaturamento, falsificação. E isso mancha a nossa categoria, literalmente mancha a nossa categoria de engenheiro. Porque as pessoas de um lado que estão contratando não fazem o que deve ser feito, eles estão fora do compliance. E aquele que é contratado também está fora do compliance. Então, por isso que a gente tem esses exemplos. Mais alguns exemplos: direcionamento de licitação com características técnicas direcionadas, manipulação, né, de demonstrações contábeis, nepotismo, dificultar investigações de fiscalização, etc. Mas o slide mais interessante da minha apresentação é esse pentágono da corrupção. O que é que significa esse pentágono? Eu fico até bastante feliz quando eu tenho a oportunidade de mostrar isso aqui. As pessoas acordam e tomam decisões na vida todo dia de manhã. Qual é a camisa que você vai vestir? Qual é o sapato que você vai calçar? Você toma decisões todo dia na sua vida. Mas um funcionário, ele tem que analisar a oportunidade. Poxa, eu tenho a oportunidade de fazer isso daqui e ter algum ganho, né? Então ele avalia e calcula a vulnerabilidade existente daquele processo. Processo de compras. E aí ele tem que ter a capacidade intelectual e individual de fazer aquilo, né? De operar aquele delito. Ele sabe que é errado comprar e receber. Que ele compra 100, recebe 90 e paga por 100, porque o pedido era de 100, mas ele só recebeu 90 e disse que recebeu 100. Porque é ele que está conferindo o recebimento. Então, quem compra numa organização não recebe e não paga. É a forma de você ter um procedimento e um processo dentro de um compliance. Então, ele tem que ter a capacidade, ele tem que ter a disposição a risco, né?
Ele avalia a consequência, a probabilidade de êxito, o grau de impunidade e o desafio, porque o homem gosta de adrenalina. O homem, o ser humano, tá? Ele gosta de adrenalina. Todos nós gostamos de... eu quero pular de paraquedas. Mas eu não tenho coragem. Mas todo mundo gostaria de ter uma adrenalina, correr de carro, Fórmula 1, seja lá o que for. Então, o que é que está acontecendo aqui? A pessoa avalia o risco e ele pode estar sofrendo uma pressão. A pressão de colegas. Pô, rapaz, todo mundo faz isso aqui na empresa. Por que você não está fazendo? Você começa a ser visto de uma forma, um pária. Uma pessoa fora daquela sociedade organizacional, empresarial, porque você não segue aquilo. Você não faz o comprar 100 e receber 90, para depois lá fora receber um quinhão. Então ele avalia a necessidade pela qual o infrator estiver submetido. Às vezes é uma pressão familiar, é uma doença que você precisa de dinheiro e vai para um agiota. E a racionalização. Pessoal, o que é a racionalização? A pessoa simplesmente começa a racionalizar na cabeça dele de que o que ele está fazendo não é errado. E ele vai dormir no travesseiro. Tem pessoas que não conseguem fazer uma coisa errada e dormir tranquilo no travesseiro. Fica nervoso, fica sem conseguir dormir, fica com insônia, aquilo vai perseguir ele por resto da vida. E tem pessoas que conseguem fazer todo o ciclo do pentágono, tá? E ele tem a percepção moral e vislumbra que o comportamento ilegal é aceitável. Ou porque todo mundo faz, e por que eu não vou fazer? Então é muito interessante esse pentágono. Eu, pelo menos, adoro em como explicar por que as pessoas fazem atos de corrupção. E aqui tem uma linha do tempo. Em 77 começa nos Estados Unidos com esse ato anticorrupção, a Convenção Interamericana, em 97 a OCDE, Combate à Corrupção, a Lei Sarbanes-Oxley, de 2002, também nos Estados Unidos. É o nome de 2 senadores que criaram essa lei. Eu vou falar um pouquinho. Aí vem as Nações Unidas, vem o Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, um ato britânico de contra bribery, propina, né? A lei brasileira, 12846, e o decreto-lei, né, de 8420, de 2015, 2013 e 2015. Então, em 77, essa foi uma lei criada para proibir as empresas americanas de subornar governos. É a famosa título da República das Bananas. Quem nunca viu nenhum filme sobre isso? Onde a empresa vinha e tinha era American Fruit, ou alguma coisa semelhante, que os filmes giravam em torno disso. Então eles proibiram, o presidente da empresa ia ser preso se descobrissem eles subornando um governo latino-americano, da Indonésia, da Oceania. E a lei americana de 2002, Sarbanes-Oxley, era para proteger os investidores e os stakeholders das empresas contra possíveis fraudes financeiras. Pessoal, tudo isso é governança. Tudo isso está no seu dia a dia, no seu mercado de trabalho, no seu trabalho diário. As decisões são tomadas diariamente. Esses são exemplos, isso é passado. Isso foi o que foi descoberto e foi criado para prevenir isso. Eu trabalhei 29 anos numa empresa multinacional. E um dia chegou na minha mesa, eu era um gerente, tinha 10 funcionários espalhados no mundo todo. Eu trabalhava nos Estados Unidos na época. E chegou na minha mesa um documento para eu assinar. Aí eu li, Sarbanes-Oxley, você declara que todas as suas ações, atitudes, posturas, documentos assinados seguem a lei Sarbanes-Oxley, que qualquer conflito de interesse que você, porventura, venha a incorrer, será responsabilizado civil e criminalmente. Aí eu arregalei os olhos, exatamente como eu fiz agora. Deixa eu ler esse negócio de novo, que eu não sei se eu entendi bem o inglês. Fui lá e li de novo. Então, todas as pessoas que tinham um certo nível gerencial, vou citar aqui, 6 mil de 60 mil funcionários assinaram um documento desse. Porque ele tinha um trabalho, no caso eu tinha também, e meus 6 mil colegas, um trabalho que interagia com esse tipo de legislação e que poderia criar um cenário de conflito de interesse.
E foi a razão e o motivo que isso foi criado, foi o escândalo da Enron. A Enron era uma empresa americana de energia. Alguém lembra? Levanta a mão aí quem lembra da Enron. E o que aconteceu com os 5 presidentes e vice-presidentes? O CEO foi preso, o CFO, que é o financeiro, foi preso, um morreu na cadeia e ficaram na cadeia. O que é que significa isso? Eles foram punidos. Lembra que eu falei de punição? É a coisa mais importante de uma sociedade. Se você comete um ato, tem que ser punido. Senão a sociedade não vai para frente. Pessoal, eu não sei como é que está o tempo, mas tranquilo? Pronto. Então eu vou falar mais um pouco aqui, segundo o meu moderador também me sinalizou ali. Mas André, sua parte vai ficar, viu? Não fique achando que você vai escapar, não. E o que é um programa de compliance? Um programa de compliance é uma decisão que você toma na sua organização. O IBAP, por exemplo. Eu sou presidente do IBAP Nacional, fui presidente do IBAP Bahia. Tem vários presidentes de Estado aqui na minha frente, Jairton, Tércio, Ayrton, Andréia, tá? O Marcelo foi presidente, o Ventura foi presidente, o Antemildo também foi. Todos esses colegas seguem o William. Cadê o William? O William aqui na minha frente, de Goiás, presidente do IBAP Goiás, fez o nosso COBREAP aqui, foi o grande anfitrião. Nós temos o nosso código de ética. E o nosso código de ética tem que ser seguido. O estatuto tem que ser seguido. Eu voltei para a área institucional depois de 29 anos de carreira numa multinacional, que é a área privada, né? E fiquei muito bem impressionado com o IBAP. Fui levado lá pelo meu mentor, que é José Fidelis. Hoje eu tenho mais de um mentor. Clemenceau também pode ser considerado um mentor, que foi o ex-presidente do IBAP Nacional. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a ética dessa organização institucional chamada Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Então, onde se aplica? Qualquer empresa, ONG, sindicatos, várias prefeituras e estados estão criando programas de compliance. E o colega ali já está balançando a cabeça, ele já sabe, já ouviu, já viu. Os contratos que vocês vão começar a assinar com empresas maiores, meu amigo Clemenceau vai mencionar, senão eu vou tirar a fala dele, já estão exigindo isso. Depois você exemplifica, por favor, Clemenceau. Em nossa sociedade, a família, pessoas, os filhos aprendem pelo exemplo. Se você não der o exemplo de casa, ele não vai estar em compliance com o que deveria. Demonstrar que a empresa tem meios de observação contínua para evitar desvios e comportamento inadequado em suas práticas. Leis e normas internacionais contra a corrupção. Então, tem a lei brasileira, tem várias normas ISO também que lidam com isso. Esqueci da minha querida Mércia, que está ali, presidente do IBAP Piauí. Perdão, Mércia. Você vê que a torcida que eu trouxe é grande, hein, pessoal? Eu trouxe muita gente aqui para me aplaudir no final, como diz meu amigo Arival, né, Luciano? Outro ibapiano aqui também. E vocês acham que isso acontece no Brasil? Que eu estou descrevendo esses casos daqui? Vocês viram, Sarbanes-Oxley foi Estados Unidos. As primeiras empresas que começaram a fazer atos de corrupção em governos foram americanas. Por quê? Ainda estavam com aquela visão de o lucro primeiro, o planeta depois, o ser humano depois. Então o capitalismo consciente está começando a fazer parte de nós. Essa palestra de hoje nada mais é do que um pedaço de uma conscientização que a gente faz graças ao nosso SOEAR e graças ao nosso Estado anfitrião. Obrigado aqui, Lamartine, Confea, CREA Mútua. E aí os casos, já citei a Enron, Lehman Brothers, o banco que quebrou em 88 com a crise mundial das debêntures, né? WorldCom, AIG, a Taikon, Satyan é indiana, Toshiba é japonesa, e o famoso Bernie Madoff, o mago das mentiras, a pirâmide. Tem até filme, o filme é O Mago das Mentiras, assistam. Muito interessante, caso baseado em verídico. Terminando, eu fui buscar uma frase de um autor de 1500. Alguém adivinha quem é esse autor? Olha a frase dele, pessoal. Um povo que não aceita, que aceita pacientemente a corrupção e os corruptos, não merecem a liberdade.
Outra frase: um país onde a aplicação das leis é leniente e não pune, outorgando benefício a bandidos. Pô, parece que eu estou vendo alguma coisa semelhante aqui, não é? Não tem vocação para a liberdade. Um povo, as instituições públicas e privadas estão, em sua maior parte, corrompidas. Os três poderes corrompidos. Não tem futuro, somente passado. Quem escreveu isso? Um Fusca, para quem adivinhar. Fusca está valendo muito, pessoal. Não olha assim não, viu? Nicolau Maquiavel. Alguém falou aí. Rapaz, esse menino com Fusca. Eu só não disse que vai ser de plástico, né? Como é seu nome? Walter. Você é da onde, Walter? CREA Mato Grosso? Muito bem. Pessoal, isso está parecendo o programa do Silvio Santos. Como é seu nome? De onde você é? Onde você mora? Obrigado, Walter. Obrigado a vocês, tá? Eu ia agora... Eu ia fazer minha propaganda, né? Como eu sou daquela velha estrutura, não vou usar a palavra pejorativa, não. Então, quem quiser ouvir falar mais de avaliação e perícia ou de compliance, siga-me no Instagram, faça contato, tire foto do meu telefone, do meu e-mail, eu estou à disposição de vocês. Meu colega Lamartine, vou devolver a palavra para você e agradecer a oportunidade que você nos deu do IBAP estar aqui presente nessa ocasião. Amarílio, quero primeiro parabenizar o Amarílio, né? Tem um vasto conhecimento nessa parte de compliance, nessa parte de crédito de carbono. Então, isso muito nos agracia, o Amarílio, porque planta em nós a sementinha. Porque várias pessoas podem não ter visto falar do assunto, mas agora, com esse insert, a gente vai estudar um pouco mais, vamos correr atrás. Temos agora o seu contato, né? O Lamartine já tinha, lógico, né? Privilegiado. A gente sempre procura os amigos nas horas mais difíceis. E assim, pessoal, essa parte do network, nós estamos aqui para isso, essa troca de informações entre vocês e os nossos palestrantes que detêm aí um conhecimento bastante, estudou muito para poder estar aqui falando com vocês. Então, nesse momento agora eu vou passar a palavra para a Andréia, né? Para ela ministrar essa palavra. É isso mesmo, a sequência, né? Aí depois o Clemanço fecha. Perfeito, André, então você está com a palavra. Perfeito. Já tem uma pergunta aqui. A minha fala vai ser mais voltada para a minha área, que é a perícia. Está ouvindo? Aqui, ó. Obrigada. Aqui eu pointo e para frente e para trás. Tá. Essa parte o Amarílio já acabou falando, então eu vou voltar mais para a minha parte de atuação, que é a engenharia civil e, por consequência, a perícia judicial nessa área. Então, a gente sabe que o ESG é a parte ambiental, a governança e a social. Eu vou começar pela governança, que é a governança da nossa carreira, né? A gente precisa se preparar com cursos de especialização e pós-graduação para a gente atuar e poder atender quem nos for contratar. Por quê? Porque os nossos laudos são utilizados nas tomadas de decisões de muitas empresas. Essa semana, uma empresa me contratou porque ele tinha personalizado um apartamento e fazia 2 anos que eles estavam brigando com a proprietária. E eles não queriam trocar o piso que eles tinham feito de uma má qualidade. E eu fui lá porque o juiz já tinha decidido que eles tinham que fazer a troca em 45 dias. Para que embasou o meu laudo e as minhas ponderações? Para saber se eles trocariam e de que forma trocariam. Vão trocar só o piso? Vão ter que fazer pintura? Vão ter que fazer... Então, o nosso laudo embasa decisões de grandes empresas. E isso envolve o quê? Não só o trabalho que eles estão executando, mas o nome daquela empresa no mercado. Então, a importância da gente estar preparado, bem atualizado, para poder assessorar em várias frentes de trabalho, né? Essa é a frente da engenharia civil nas construtoras. Também, a gente precisa, como governança,
na minha área de atuação, a gente tem as desapropriações. E quando a gente desapropria um ambiente para fazer uma escola, isso tem percurso no futuro, né? A gente tem consequências nos futuros, não só na parte da governança, como também da parte social. Então, falando de uma forma geral, nas tomadas de decisões, a gente sempre tem que buscar a boa técnica. O IBAP também, o IBAP São Paulo, ela tem várias câmaras que qualquer engenheiro ou arquiteto pode participar. E nós temos 5 câmaras, que é a Câmara Ambiental, Inspeção Predial, Avaliação, Segurança, está faltando uma, e Ambiental. Já falei Ambiental? Então está faltando uma, perícias, boas, mais importante. E nessas câmaras a gente produz um material técnico para embasar outros profissionais. Isso também faz parte da governança. Por quê? A gente tem alguns materiais que não são para engenheiro, mas são para síndico e usuários de benfeitorias. Então, quando eu uso a manutenção do meu imóvel, eu estou governando o meu imóvel como um síndico. Então, é outra área de atuação. A prevenção e combate a incêndio. O síndico é responsável, civil e criminalmente, para tudo que acontece naquele empreendimento. Então, as decisões de manutenção são de responsabilidade do síndico. Outro ponto de trabalho da governança. Agora vamos falar um pouco da parte ambiental. Crédito de carbono, o Amarílio já acabou falando bastante, mas a gente veio para chegar aqui, a Gol, quando você termina o voo, eles falam, você quer adquirir crédito de carbono? Você pode adquirir aqui. Então, até um simples voo hoje, o meio ambiente está influenciando. Nós também avaliamos muitos os impactos ambientais, né? Tanto decorrente dos acidentes, quanto de obras. Quando a gente vai fazer a obra, tem todo um estudo de meia-rima na influência daquela obra no meio ambiente. E tem a parte boa, que são os parques, das desapropriações, pensando no futuro, das futuras gerações, do ar, do meio ambiente, entre todos esses aspectos. Essa semana eu tive num evento da Prefeitura de São Paulo, que é patrocinado entre a Prefeitura, né, a Secretaria de Infraestrutura e Obras, e a Benji, que incentiva os estudantes a fazerem projetos. Então, 5 faculdades, eles lançaram um projeto do CEU Butantã, e eles lançaram a ideia de quanto eles iam economizar em energia com a instalação de placas solares. E os alunos tiveram que fazer projetos. Saíram projetos belíssimos. Com isso, vai prosseguir esse projeto. E o ano que vem eles lançaram 3 frentes de trabalho para premiação, incentivando o meio ambiente e a parte social e, por consequência, a parte de governança também. Na parte social, nós podemos falar também, para mim, não sei se todo mundo conhece, mas as desapropriações e os usucapiões são a parte que mais atinge a população. Por quê? A pessoa invade um imóvel, compra um imóvel sem título e ela precisa daquele título. Então, o perito judicial vai lá para descrever aquele imóvel. Porque com isso, se ele não tiver a matrícula, ele não consegue fazer um inventário, ele não consegue vender adequadamente. Então, eu resolvo um problema com a cidade, né, que o imóvel acaba ficando regularizado, e um problema social também com o proprietário daquele imóvel. Nas ações de desapropriação, para mim, o principal é para a implantação do saneamento básico. Por quê? Eu atinjo as 3 ciclas. Eu atinjo a ambiental, porque eu não acabo tirando a poluição dos córregos. Eu atinjo o social, porque eu igualo todas as pessoas levando água e tirando o esgoto. E, por consequência, a saúde, porque eu melhoro a saúde daquelas pessoas em regiões carentes. Outra parte que também influencia muito na desapropriação é a circulação. Na implantação de ruas, avenidas, marginais, e com isso eu também faço com que as pessoas tenham uma melhor circulação e eu igualo todo mundo. Nos metrôs, né, para a desapropriação de corredores de ônibus, de metrô, eu facilito a circulação da população através de transporte público, melhorando
também o meio ambiente, evitando o uso de carros. Então, essas áreas são bem complexas. Falei pra caramba, né? Posso falar mais? Eu vim para onde esse? Lá para o computador lá. Não, então faz. Ixi. Ah, foi. O ESG, hoje, é exigido em qualquer lugar que a gente vai, porque ele indica a solidez, melhor reputação e maior resiliência em meio às incertezas e vulnerabilidades. Na engenharia civil, agora existe uma preocupação enorme quanto a... Fiquei presa aqui. Para a melhoria das construções. Então, para ter até como o Clemenceau vai falar, uma redução do consumo de energias naturais, do impacto menor da obra e outras consequências que é para o usuário daquela benfeitoria, para melhorar o bem-estar, sempre pensando no usuário. Então, com isso, a gente agora tem as normas de desempenho, sempre pensando no usuário. Menos ruídos, menos calor, mais ventilação. A Rodovia Imigrantes, que foi feita há 35 anos, foi a primeira obra que foi pensada no meio ambiente. Ela fez tudo para evitar, né, grandes danos ao meio ambiente. Eu fiquei sabendo esses dias, numa conversa, numa perícia, que eles têm um viveiro que é cuidado por pessoas deficientes. Então, eles também têm a parte ambiental e a social. Ops. A Via Rondon é outro exemplo de ESG. Todos os pedágios são abastecidos com energia solar. 20% do asfalto é reciclado. Não pode ter nada de bambu na beira da estrada, então todos os bambus são retirados e são doados para uma casa de cultura que transformam em flautas para as crianças aprenderem a tocar flauta. Os uniformes dos usuários, dos funcionários da Via Rondon, o uniforme que não vai ser mais utilizado é levado para a cadeia e os presos transformam em equipamento de IPI. Também eles têm um programa de clínica de graça para os caminhoneiros, tanto para a saúde, quanto os vícios que a gente sabe que os caminhoneiros têm. Sempre pensando em evitar acidentes, né? Então, a gente tem ambiental, social e governança. Ops. As construtoras estão se engajando em revisão de seus projetos e foram levantados alguns pontos negativos, que é o barulho, né, quando estão sendo as obras, os positivos, a arquitetura mais amigável e o convívio com as cidades. Na Espanha, em 2023, todas as novas construções têm que produzir toda a energia que elas forem consumir. Ela tem que ser autossustentável. É uma coisa que não sei quando a gente vai conseguir, mas seria excelente. As construtoras agora estão com os projetos de ESG. Esse é um estudo da XP, que eles estão vendo o que cada empresa consegue atingir de meta. Mas, pelo que eu percebi, eles estão mais preocupados em ter mulheres na liderança. O principal propósito deles é ter mulheres na liderança. Então, eles têm aquele estudo ali de quais empresas têm mulheres na liderança. O IBAP São Paulo, o IBAP nacional, na verdade, o IBAP como um todo, esse não é um problema. A gente tem várias mulheres na liderança. A Mércia é uma. Eu sou a terceira presidente mulher do IBAP São Paulo. IBAP Minas hoje é uma mulher e a próxima será uma mulher. Temos várias vice-presidentes no Rio, é uma mulher, né? Então, assim, no IBAP é capacitação, não é sexo que influencia. No meio ambiente, a gente tem tentado utilizar menos papel. Essa seria a nossa contribuição. E na parte social, a gente tem... O IBAP tem 24 estados, né? Então, nós temos uma miscigenação de culturas, raças, influências. Temos também a valorização do antecessor. Então, a gente não desvaloriza, como a grande população, as empresas, quanto mais velhas as pessoas não querem, o IBAP, a gente não tem essa cultura.
A gente valoriza os nossos antecessores e várias palestras que a gente acaba dando, a gente acaba contando muita história do porquê algumas coisas aconteceram. E é muito rico para os nossos próximos trabalhos. A gente precisa saber de onde a gente veio para saber para onde a gente vai. Convido a todos para vocês em São Paulo. Em setembro de 2023, teremos o COBREAP, que é o Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias. Ficam todos convidados. E também estamos lançando agora, com o patrocínio da Mútua, porque o CREA e a Mútua nos apoiam muito nas nossas produções técnicas, uma cartilha de perícias judiciais. Tá? Obrigada. Obrigado, Andréia. Sempre é bom esses esclarecimentos, né? E COBREAP, quem participa, sempre quer participar novamente, porque é uma inserção de culturas de trabalhos muito interessantes. Agora, com a palavra, o nosso Clemansu Chiab Saliba Júnior. Pessoal, muito boa tarde. Todo mundo de radinho? Quem está sem radinho, levanta a mão aí. Tá. Aqui na frente dá para ouvir. Se não ouvir... Primeiro, uma alegria muito grande estar aqui em Goiás. Eu queria agradecer ao Lamartine e toda a equipe de Goiás. Mais uma vez, né, mais um grande evento. O último COBREAP foi em Goiânia no ano passado. Mais uma vez, muito feliz em estar aqui com vocês e ver uma plateia do Brasil todo. A Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia é, de fato, o grande evento da engenharia e para a gente é muito orgulho poder compartilhar com vocês um pouquinho. No caso do nosso painel, são 2 apresentações e eu vim para debater. Então, optei por trazer alguns exemplos que eu vou conversar com vocês e que a gente não fale muito e dê oportunidade para que vocês possam fazer perguntas e que assim a gente possa construir juntos esse assunto que é um assunto extremamente novo no Brasil. Eu queria só comentar rapidamente da minha história pessoal. O Amarílio estava nos Estados Unidos, numa grande multinacional, andando de avião para lá e para cá, e eu no interior da Amazônia. Andando de cipó, de canoa, bebendo água de rio, comendo peixe que eu mesmo pescava. Isso é verdade. Saí do interior da Amazônia para fazer engenharia civil na UFMG, em Belo Horizonte. Já fazia ESG sem saber. Tá vendo? É. E eu queria, então, após isso, me formei em 88, mas um ano antes da minha formatura, eu fui a uma palestra, o pessoal falava em ISO 9000. Foi em 1987, foi a primeira ISO 9000 no Brasil. O pessoal falava no negócio ISO 9000, parecia um negócio de outro mundo. Empresa que não tiver ISO 9000 não vai conseguir vender produto nenhum. Eu pensava, cara, como é que alguém não vai vender um cimento, um aço, um tijolo, se não tiver uma porcaria de uma norma que vem em inglês aqui ensinar pra gente como é que faz, e tem que certificar e pagar para certificar? Não tem sentido isso, na minha cabeça não tinha. Vou lá, faço o tijolo e vendo o tijolo. E virou o que virou. Um grande mercado de trabalho para auditorias de ISO 9000, muitos engenheiros vivendo disso, e hoje a gente vem numa onda, depois veio 14.000, mas o ESG do inglês, né? Ele veio, de fato, para ficar. Eu queria dar só um exemplo para vocês. Eu estive na Holanda o ano passado não. Tem que deletar a pandemia da vida da gente, né? Em 2019. E para minha surpresa, holandeses conversaram comigo que eles já usavam um conceito de ESG no próprio cartão de crédito. Quando ele fazia compras, ele ia abatendo o tanto de carbono que aquele bem que ele estava comprando, ele tinha uma cota diária para isso. Se ele fosse abastecer um carro e já tivesse gastado a cota dele de gasto de carbono, bloqueava o cartão e não conseguia pagar. Está nesse nível. A Europa está vindo num nível completamente diferente. Nesse aspecto, o André deu o exemplo da Gol, que já quer saber se pode comprar um carbono ou não, mas isso aqui ainda é muito novidade. E onde que o engenheiro entra? Onde que o agrônomo entra? Onde que entra o mercado de trabalho nosso nisso? São nos laudos, são nas certificações, são nas verificações. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Só para dar um exemplo muito interessante, como é que esse negócio chega a ser surreal. A Noruega, essa viagem eu passei por vários países lá de cima, até porque meu avô é sueco,
e eu tinha que conhecer minha família lá na Suécia, então aproveitei e dei uma fugida, mas isso sem alongar muito. Na Noruega, hoje é o maior produtor de petróleo da Europa, um dos maiores do mundo. E, por incrível que pareça, é o primeiro país em energia limpa. 95% da matriz energética é limpa, principalmente eólica, embora seja o principal produtor de petróleo da Europa. E, a partir de 2023, ano que vem, é proibido vender carro a combustão na Noruega. Só carro elétrico. E aí vem uma certa contradição, porque o carro elétrico hoje polui mais do que o carro a combustão, por incrível que pareça. Porque as baterias, para produzir a bateria que vem de mineração, para reciclar baterias que têm vida útil curta, hoje é conceitual isso. Para você abastecer um carro elétrico, você vai usar usina, principalmente na Europa, não na Noruega, né? Mas usina nuclear, usina termoelétrica, que usa carvão. Então, para você abastecer um carro elétrico, você está usando combustível fóssil, que é meio incoerente, mas é o conceito que está sendo implantado. E esse conceito veio para ficar. Não adianta a gente querer achar que não vai ser muito diferente disso. O Amarília e André me provocaram a respeito das certificações energéticas nas edificações, que é um grande mercado de trabalho para a gente. Vocês sabiam, vou trazer números para vocês, né? Que basicamente uma edificação ela tem consumo de energia e de água que podem ser muito melhorados. E não só isso, mas na sua construção também, a utilização de materiais e de técnicas que possam evitar a poluição. A construção de edifícios hoje é o grande consumidor, o grande gerador de gás carbônico do mundo. 33% da geração de gás carbônico no mundo está relacionada à construção de edifícios, construção e utilização de edifícios. 1/3 do gás carbônico, vocês acham que é transporte? Não é transporte. Você acha que são as indústrias já têm situações de prevenção, de filtros e de processos, mas as edificações não têm isso. 1/3 do gás carbônico do mundo é de edificações. Aqui em Goiás tem muitas vacas também, né? O gás metano, mas isso é um outro caso. Os edifícios hoje, só números, tá? Eles consomem, edifícios, 17% da água potável do mundo. 25% da madeira extraída, 1/4 da madeira toda que é extraída no mundo é para edificação. Já falei, 1/3, 33% da emissão de gás carbônico. De 30% a 40% do consumo de energia do mundo é em edifícios. E de 40% a 50% de todas as matérias-primas também são necessidades de edifícios. Isso nós estamos falando da engenharia civil. Imagina as outras engenharias que a gente tem por aí, né? O que pode estar envolvido nisso? São números muito, muito significativos. Deixa eu pular aqui minha cola. Uma das maneiras que foram pensadas sobre isso, a gente fala da edificação sustentável, ou green building, que é edificação verde, ela tem possibilidades de reduzir, isso aqui é real, tá? Com o uso de materiais adequados, com o uso de energia eficiente, ou a própria geração própria de energia por meio de painéis solares, no caso, chama net zero, quando você usa, o próprio edifício produz a energia que vai usar, ou até eólico, ou um misto disso, ele produz e gera, e reaproveita a água, né, reutiliza a água. Então já é o extremo. Mas simplesmente dando uma melhorada nisso, para você ter uma certificação Green Building, você consegue reduzir o consumo de energia de 25% a 50%. Simplesmente usando painéis de vidro, por exemplo, face dupla. Só fazer uma parte que o principal consumo de energia no prédio são, por óbvio, iluminação, ar-condicionado e os equipamentos. Basicamente são esses. Então, usar revestimentos mais reflexivos, revestimentos ou tipos de edificação que facilitem a entrada de luz natural, para você gastar menos iluminação. Utilização de lâmpada de LED, que já virou uma realidade, que até alguns anos atrás não se utilizava coisas desse tipo. Utilizar equipamentos com eficiência energética mais elevada, que tem aquelas classificações, vocês lembram quando compram geladeira, vem lá A, B, C, D, E. Então, equipamentos com eficiência energética mais elevada, tudo isso a gente pode melhorar o consumo de energia, que pode chegar a 50% de redução com ações muito simples. E que principalmente se pagam de 2,5 a 5 anos.
é altamente lucrativo para o próprio condomínio trabalhar em eficiência energética. Você imagina que uma instalação para melhorar bastante o consumo, você vai gastar um dinheiro que se paga de 2,5 a 5 anos. Qualquer produto de qualquer empresa que se fala, eu tenho um payback de 5 anos, um tempo de retorno, né? Todo mundo faz o investimento sem analisar. Reduz a emissão de gás carbônico de uma maneira geral, como falei com vocês. Há uma possibilidade de redução de até 40% da geração de emissão de gás carbônico. Há a possibilidade de redução de consumo de água de 30% a 40%, ou até 100% se houver um tratamento de reaproveitamento, usar água de chuva, inclusive tratar a água que está sendo usada, e principalmente a geração de resíduos sólidos pode ser reduzida em até 70%. Com pequenos cuidados, com pequenas ações. E o engenheiro aqui, ele vai fazer projeto disso, ele vai fazer verificação disso através de vistorias, e ele vai avaliar. Então tem mercado para a gente aqui, não só na construção, mas também nos projetos, na produção desses insumos e nos atos de verificação. O LEED, que a Marília falou, que ele vem do Leadership and Energy Environment Design, projeto com energia ligada ao meio ambiente, é uma classificação que pode ser dada a edifícios. Ele vem da categoria Platinum, Gold, Silver e até só a simples certificação. E ele, de fato, as edificações que têm essa certificação têm valores de aluguel mais altos do que os outros, porque ela tem um condomínio muito menor. Então, também vale a pena investir em edificações que têm essas situações. Bom, falei de meio ambiente, alguns exemplos, falei de sustentabilidade, agora eu vou falar um pouquinho da governança corporativa. Em uma página só, minha cola está simples, e eu queria dar alguns exemplos para vocês aqui. O Amarílio falou de um escândalo de um banco em 1998. Vocês lembram da bolha imobiliária lá nos Estados Unidos? A gente está vivendo alguma coisa muito parecida no Brasil hoje, e creiam ou não, tem tudo a ver com governança. As avaliações da Caixa Econômica Federal para fins de financiamento imobiliário, principalmente casas populares, que eram feitas por engenheiros credenciados, passaram a ser feitas hoje por macromodelos, por meio de softwares. E os engenheiros passam simplesmente a fazer algumas vistorias, não fazem mais a avaliação. Então aquela percepção de ir no local, de verificar como é que está o mercado, de verificar, conversar com as pessoas, de perceber o comportamento do mercado, virou um modelo computacional. Isso aconteceu durante a pandemia, onde as vistorias estavam meio prejudicadas, então isso se transformou dessa maneira. Para a Caixa financiar um imóvel, ela necessita de uma entrada. Em baixa renda, essa entrada é de 20%, pode chegar até 50%, mas 20% de entrada e 80% financiado, com juros muito baixos, em um prazo muito longo, que eram de 30 anos, estão falando em passar para 36 anos. Acompanhe o raciocínio. Muitas vezes a pessoa simples, não tem o dinheiro para pagar essa entrada. Não tem. Quer financiar. O que algumas construtoras ou alguns empreendedores fazem? Ele aumenta o preço do imóvel, o valor do financiamento, ele aumenta o valor do financiamento, falando que a pessoa pagou aqueles 20% para ele, aumenta 20% o valor do imóvel. Ou seja, financia tudo e dá um recibo da entrada. Isso para o sistema o banco o macromodelo, né, significa que o imóvel subiu 20% de preço. E ele não tem essa percepção de que essa gambiarra que fere completamente os princípios éticos está acontecendo e não percebe isso, e com isso infla artificialmente o modelo. E ele é retroalimentado pelas próprias comercializações de imóvel. Não tem um engenheiro que está indo lá fazer isso pessoalmente, gerando um crescimento artificial e uma sensação de que o preço dos imóveis está subindo. E o sistema começa a entender isso como um macromodelo, sem a percepção, e isso está gerando uma bolha imobiliária que poucas pessoas estão vendo. Foi uma batalha muito feroz do Conferrea, junto com o IBAP e junto com a comissão temática de avaliações e perícias do Conferrea,
indo em Banco Central para poder voltar à possibilidade de obrigatoriedade de vistoria e outras coisas. Um trabalho muito forte encampado pelo presidente Joel. E, por fim, fomos ao Ministério Público para poder ver se a gente consegue, de alguma maneira, impedir que isso aconteça no Brasil. Uma coisa simples. Quando evita o trabalho de um engenheiro no comecinho, pode gerar uma bolha imobiliária que pode quebrar o sistema financeiro todo do Brasil. E estou dando um alerta aqui para vocês também. A Marília também falou uma outra coisa muito interessante, mercado de trabalho, perícias em obra de superfaturamento. É o que eu mais faço hoje, é perícias em obra de superfaturamento. Para a gente verificar as razões do desequilíbrio econômico e financeiro de contrato. Acontecem dos dois lados, tá? Não só as consultoras infringem padrões éticos, mas também, principalmente as obras do governo, quando não há um pagamento na data correta, porque o dinheiro que foi empenhado não foi utilizado, não tinha dinheiro. Então, uma consultora vai e faz uma obra, depois não recebe, começa a ter que trabalhar, sair da obra, voltar, paralisar a obra. E quem é o grande prejudicado com isso tudo? A sociedade, que não está usando a obra, que é feita com dinheiro público, um dinheiro nosso, um dinheiro que foi sofrido, pago com imposto. E nós estamos financiando obras que estão abandonadas. E esse tipo de trabalho é super importante, para que a gente possa, de fato, tratar a engenharia com respeito. Vou falar com vocês uma coisa que eu falo para todos os alunos, que eu coordeno curso de pós-graduação já há bastante tempo em avaliações e perícias. A gente, como engenheiros, como agrônomos, como profissionais, somos só respeitados quando a gente sai de página policial, que é o que a gente vê, obra de superfaturamento, viaduto caindo, marquise caindo, prédio caindo, quando a gente sai de página policial e passa a ser respeitado pela qualidade do trabalho nosso. Então eu queria, antes de tudo, falar para vocês que eu fico muito orgulhoso de estar aqui e ver vocês aprendendo, buscando conhecimento, porque é assim que a gente vai ser mais valorizado. Quando a gente trabalha com engenharia, quando a gente traz conhecimento, quando a gente mantém esse conhecimento. Isso é que vai fazer a diferença para a gente, que é engenheiro. As avaliações, de uma maneira geral, a engenharia de avaliações, ela tem um viés muito focado na área de imóveis, para calcular o valor de mercado. É uma briga muito difícil que a gente tem com corretores de imóvel, mas também esses desequilíbrios econômicos financeiros em obras de engenharia. São dois tipos de avaliações. Para uma governança correta, uma grande empresa, por exemplo, ela ter possibilidade, por exemplo, de pagar um desequilíbrio de uma obra, ou de fazer uma cisão de sociedade, quando precisa valorizar essa empresa, os bens dessa empresa, quando tem laudos bem feitos para poder dar embasamento. Imagina um gestor público ter que assinar um pleito de uma consultora hoje. Quem trabalha na área pública sabe muito bem disso. Ninguém quer botar o CPF dele lá, ninguém. Não vai para a justiça. E aí nós temos no Brasil hoje um judiciário com 130 milhões de processos. 130 milhões. Processos longos, processos que demoram, processos que não trazem a justiça no tempo que é necessário. Muitas vezes uma empresa quebrou, muitas vezes um profissional faliu, muitas vezes um profissional morreu e não recebeu aquilo que seria de direito dele. Um engenheiro, um agrônomo. Então, quando a gente trata com qualidade, com competência e dá respaldo, por exemplo, a um gestor por poder assinar com base em um laudo bem feito, de acordo com a norma técnica, ele automaticamente está contribuindo para a governança corporativa, dando tranquilidade para ele assinar um aditivo contratual, para ele assinar um pagamento adicional de um trabalho que efetivamente foi feito, porque a gente sabe que o projeto hoje é muito... Principalmente porque o projeto hoje no Brasil, em obra pública, é contratado pelo menor preço. Olha a incoerência. O projeto representa 3%, 4% do custo de uma obra. E ele é contratado ao menor preço. Significa o quê? Menos hora gasta ou salário menor para quem está fazendo o projeto? Significa copia e cola, projetos de má qualidade, e um erro de projeto vai aumentar o custo de uma obra em 30%, 40%. E aí vai fazer obra pública, a obra tem que fazer aditivo, a obra tem que aumentar a quantidade, vai custar muito mais. Então, vamos voltar sempre na qualificação. A importância da qualificação nossa, da engenharia, para que trabalhos bem feitos, projetos, laudos, possam de fato dar tranquilidade para as corporações públicas ou privadas de poderem tratar com seriedade esses processos e pagar o que é direito para todo mundo. Basicamente é isso aí. Eu queria só fazer um último comentário
Deixa eu ver o que a Marília pediu para eu falar aqui. Mas você já falou. Falei com vocês da educação continuada sempre, mas os contratos que eu tenho assinado, que tem cláusula de compliance e também de LGPD. Hoje, eu trabalho para muita empresa multinacional. E todos vêm com responsabilidade sobre, por exemplo, está escrito expressamente, você é proibido de oferecer propina para qualquer pessoa, de ter um relacionamento extraprofissional, que possa envolver em benefícios. Vem lá 5, 6 páginas de cláusulas de contrato, de compliance, que a gente tem que assinar antes de fazer um trabalho pericial. Tá? Era isso como comentário. E agora eu queria, de fato, a gente tem uns 15 minutos pela frente, que a gente possa responder perguntas de vocês e tratar de maneira muito adequada isso que está aqui. Tá? Vou voltar a palavra para o Lamartine. Obrigado, Clemenceau. Pessoal, vocês receberão um papelzinho, já receberam, para vocês fazerem as perguntas. Façam por escrito, que a gente vai fazendo aqui e passando para os palestrantes. E façam um favor, coloque o e-mail, que caso seja um número grande de perguntas e não dermos conta de responder, as perguntas serão enviadas por e-mail. A primeira... Oi? Não, é só escrita. É o Walter, né? Ô Walter, essa pergunta está aqui. Se precisar de novo, faz por escrito, por favor. Só porque por causa do microfone. Isso, enquanto que a organização vai tomando conta ali, vamos responder essa primeira pergunta. É do Walter Aguiar. Mercado de crédito de carbono, como se dá, neste momento, a comercialização dos créditos de carbono, dada a falta de regulamentação estatal? Digo, como será inventariado e definido se crédito é da propriedade privada, difusa ou pública? Walter, eu mencionei ali que existem 65 empresas no mundo que fazem essa comercialização e já estão abrangendo 20% de todas essas emissões. O Brasil, que eu saiba, não tem nenhuma dessas empresas, então não tem regulamentação. Se uma empresa como a Battery ganhou crédito de carbono, ela teve que ir lá fora. E aí existem sim comercialização e ela ganha aquele crédito. Tá? Existem alguns incentivos de IPTU, quando a sua casa não gera lixo, ou não gera energia, ou não gera alguma coisa, existe o IPTU verde, que dá um desconto de 10% do seu IPTU. Mas isso são iniciativas pequenas, municipais. Eu desconheço que exista alguma coisa a nível nacional de regulamentação. Tá? Espero ter respondido sua resposta. Sua pergunta. O mercado é livre, nós vivemos no capitalismo. Então vai ter que existir uma demanda e vai existir uma procura. Se um dos dois lados não estiver equilibrado, é o que a gente tem como subida de preço, porque a demanda é muito maior do que a oferta. Então o valor vai ser muito alto. Você viu ali que chegou a custar $100, né, esses títulos no mercado unitário. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Ele é autorregulamentador. Ele não vai ter, a estatal não vai conseguir fazer uma regulamentação em um mercado que está começando a nascer. Tá? E o que existe, sim, são empresas multinacionais ou presentes no mundo todo que estão atuando nesse tipo de mercado. Obrigado, Amarílio. Agora é uma pergunta da Gislaine para a Andréia. Sobre a desapropriação, como funciona para acontecer toda o ESG? Para onde as pessoas são encaminhadas? Então, na desapropriação ainda não existe ESG, né? É uma visão nossa, não existe. Né? Isso é uma análise feita por mim, né, nesse caso. Porque eu queria aplicar na minha, mas a gente, aí analisando, existe, né, por trás disso não existe factível, mas existe, acabei de demonstrar. Até uma coisa que eu acabei esquecendo de falar,
A gente atua muito em justiça gratuita como perito, então até uma ação social, né? Mas na desapropriação, a cidade pensa no bem da população daquela cidade e faz as coisas como melhoria. Mas a cidade poderia usar esse símbolo ESG e ela não usa. Nunca vi, né? Beleza, obrigado. Agora uma pergunta da Ana Pinho. Onde posso me especializar nesta área de crédito de carbono? SGI, instituições, sites, blogs, etc. O IBAP fez em Minas Gerais um seminário de ESG e tivemos palestrantes de Vale do Rio Doce, de bancos, de investidores, de ONGs e de vários exemplos de como você pode colocar em prática. Então, aquele seminário foi direcionado para empresários, para donos de empresa e para os profissionais da área. Não existe hoje um curso acadêmico que vá falar sobre isso, do meu conhecimento, tá? Eu não sou da área acadêmica. Mas o que acontece é o seguinte, existe hoje muita literatura lá fora, inclusive. Então, o que eu vou dizer é, as pessoas, como o Clemenceau mencionou, vocês estão de parabéns aqui, porque estão assistindo uma palestra na SOEA, que está lidando com ESG. ESG foi também ventilado na UPAV. A UPAV é um congresso pan-americano de avaliação lá na Costa Rica. Então, esse tema vai estar no nosso dia a dia, como a ISO 9000 esteve lá na década de 90, porque era a bola da vez, era o motivo pela qual as empresas tinham que se qualificar. O ESG veio nesse mesmo sentido. Então, quem quiser se aprofundar, tem que fazer contatos, tá? Buscar na literatura, conversar com seus mentores. Quem não tiver um mentor, procure ter. Eu tenho 3 mentores e foi uma das coisas melhores que eu decidi em minha vida, dentro da minha empresa multinacional, né? A minha que eu trabalhei, e agora no IBAP também continuo tendo mentor. É uma coisa muito, muito boa para a parte profissional. Marília, pode até ficar aí que a pergunta também é para ti. A pergunta do William. Você passou aquele slide lá mostrando que o pessoal estava captando o gás carbônico para alimentar os geradores a combustão. Isso. Qual é a dificuldade em produzir energia elétrica a partir dos nossos depósitos de lixo? A tecnologia é conhecida, né? Então, a Solvi, que é um grupo Soluções para a Vida, eu trabalhei 2 anos lá, eles têm vários aterros sanitários em São Paulo, eles também trabalham em coleta de lixo, coleta seletiva, eles são uma holding de 27 empresas, das quais uma grande parte, algumas de saneamento, né, de distribuição de água, como Embasa na Bahia, não sei como é a SEDAI no Rio de Janeiro, que são as concessionárias que distribuem água. Então, essa parte de como você vai gerar energia num aterro sanitário, você tem que separar o que é orgânico. O orgânico vai se decompor, ele vai gerar um chorume, que é aquele líquido que é muito mal cheiroso, e você coleta aquilo para tratar e não jogar em nenhum lugar inadequado, você tem que tratar antes de descartar, e aquilo com a decomposição, ele vai gerar metano que ele permeia. Então, a condição tecnológica de um aterro, ele coleta esses gases e tem uma manta plástica que ele vai sendo succionado por vácuo. Você limpa esse gás no scrubber, um lavador de gases, e você gera ele no queimador para gerar a energia através dos geradores elétricos. Então, é uma tecnologia conhecida. Não tem nenhuma novidade nisso daí, agora você tem que investir nisso, né? Então, que eu saiba, esses 20 gigawatts lá ou megawatts de energia lá da Battery, ele foi muito bem bolado e conseguiu créditos de carbono do exterior. Então, ele recebeu investimento através dessas cédulas que foram mostradas aqui, porque ele abateu aquilo no seu investimento. Ele recebeu crédito para isso. Deixa eu e complementar. tem empresas que estão pagando por isso, né? Porque na legislação da Noruega, eu vou citar sem nenhum conhecimento de qualquer país, você tem que reduzir a sua poluição. E você reduz
em algum outro país, em alguma outra empresa. Por isso que esses créditos de carbono estão tendo valorização, porque está tendo demanda de legislação aonde exista. Então essa é a forma com que o mercado vai se autogerir. Eu lembrei, com a pergunta, eu lembrei de uma situação muito interessante. Vocês sabiam que existe hoje um tipo de cimento que ele gasta gás carbônico e gera oxigênio? Tipo uma planta? Chama cimento Sorel. Ele é feito com escória de alumínio e de magnésio. Ainda numa escala muito experimental, embora já tenha uns 30 anos que ele é estudado, ainda tem um pouquinho de instabilização em relação à umidade, mas é um cimento que ao longo do tempo ele vai reagindo ao gás carbônico e vai liberando oxigênio. Olha que coisa interessante que a gente pode pensar no futuro aí. Cimento Sorel, depois vocês procuram na internet. Pessoal, e a última pergunta, depois as demais serão respondidas por e-mail. Depois só peço a Mércia para colocar o e-mail, que não veio o e-mail da Mércia. Isso, ok. Então aqui, ó, a pergunta do Adair. Vocês falaram o que fazem pergunta. Vocês fazem certificação ISO? Como é composto o corpo técnico do IBAP? Nós não fazemos certificação ISO. Nós fazemos certificação em avaliação. Desde 2014 ou 2016, 2013, obrigado, Antemildo, a gente faz a certificação em avaliação. É aquele profissional que quer se diferenciar no mercado e ele passa por um exame e ele tem que provar que nos últimos 3 anos, para ele renovar a certificação dele, ele tem que provar que ele se manteve atuando naquele mercado com treinamento, participação, escrevendo livros, trabalhos, ou dando aula, ou apresentando laudos. Então isso faz com que ele renove aquela certificação de avaliação de bens, que é a norma 14653, que tem 7 partes: genérica, urbana, rural, empreendimentos, patrimônio histórico, etc. O corpo técnico do IBAP é composto dessas pessoas que têm um conhecimento muito grande, adquiriram ao longo de 30, 40 anos, e que são professores, que dão cursos, visitem o IBAP, se associem ao IBAP, é uma carreira de autônomo. Tá? Eu sou engenheiro químico, eu sou um dos mais novos aqui, esse pessoal que eu citei aqui, todo mundo tem 30 anos, eu só tenho 10 anos de IBAP. Né? Então, a carreira está aberta para qualquer um de vocês, em qualquer segmento da engenharia. Tá? O corpo técnico é feito por nós mesmos. A gente tem que se autodesenvolver e continuar aprendendo, sempre. Tá, e para fechar, a última pergunta aqui, do Hernani. Existe a lei de compliance de 2013. Isso quer dizer que a empresa deve aplicar essa lei? A lei, ela não tem esse nome. É a lei anticorrupção, foi chamada dessa forma, tá? Que eu citei no meu slide, 2013, e em 2015 veio um decreto-lei regulamentando ela. Ela traz pela primeira vez o termo, não é compliance, mas ela traz o termo de... qual é a tradução que eles deram para isso? De seguir a norma, de você não desviar daquela regulamentação. Então, a lei diz o seguinte, ela diz que se você sua empresa, for pega em algum ato daquele, ela vai ser punida. Ela também diz que os dirigentes de empresa também poderão sofrer uma ação judicial, ou criminal, ou cível. Então, a lei, ela não é que tem que ser seguida. Quer dizer, a lei foi criada para ser seguida, mas ela diz o seguinte, se você incorrer com algum desses casos, aqui está a sua punição. Multa, não participa mais de licitação pública, você fica na geladeira por X tempo. Então, essa é a forma com que a lei vai punir a empresa ou o dirigente. Então, a lei é para ser seguida, claro, óbvio. Tá? Ela não tem que ser implementada. Você não implementa a lei na sua empresa, mas você tem que seguir ela ou receberá a punição. Um termo muito importante. Olha, depois que eu cheguei
em Salvador e eu comecei a trabalhar um pouco em compliance, eu já estou em 2 grupos de compliance de WhatsApp, e onde tem um professor na Bahia, ele é paulista e foi para a Bahia, casou com a baiana, se não me engano, e ele é professor da Escola de Direito. Os advogados estão dominando esse mercado. Os advogados são muito espertos, viu, pessoal? Não é uma categoria que eu coloco em alta conta, mas tem muita gente competente ali dentro, tá? Mas nós, engenheiros, temos que participar. Então eu fui, logo antes da pandemia, e comecei a participar do grupo. É o do José Guimarães, JG. Tem seminários no Brasil falando de seminários nacionais, tem empresas de treinamento, tem certificação de Compliance Officer. Então existem termos já criados e, claro, importados de países que já estão mais adiantados nesse sentido. Então, sim, compliance é uma carreira. É uma carreira para quem é funcionário de empresa e é uma carreira para quem é consultor. Fazer parceria com a empresa de advogados é perfeita. Não só ele contrata os peritos, como os avaliadores, certo? É onde o Amarílio consegue ganhar a boquinha dele, né? Eu também quero participar e trabalhar e ganhar dinheiro. Só avaliador da Caixa Econômica, de bens e imóveis, é 80% do segmento. Mas eu espero ter respondido, Odair. Obrigado a vocês. Pessoal, obrigado aí. Damos por encerrado esse painel. Agora vamos entregar os certificados aos palestrantes. Primeiro quero chamar a Andréia Cristina Koppel,